Em Filipenses capítulo 1, verso 27 ao verso 30, o apóstolo Paulo traz uma mensagem muito importante para todos nós. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis, que é o meu. Quando o apóstolo Paulo traz essa mensagem para nós, a mensagem principal é que ele está convidando a igreja a batalhar juntamente com ele pelo evangelho. E ele faz isso em 3 momentos. Em primeiro lugar, ele diz que essa batalha pelo evangelho requer de nós perseverança. Podemos encontrar isso bem claro no verso 27, quando ele diz que ele espera que no tocante a vós outros, eles estejam firmes. É muito importante para todos nós que batalhamos pelo evangelho, é importante que todos nós estejamos sempre com perseverança. Mas interessante é que Paulo usa uma expressão que traz uma ideia muito interessante para nós. Vivei. Essa expressão era usada para fazer referência à cidadania romana. Então, Paulo está dizendo que os cristãos têm uma cidadania espiritual. Mesmo estando em Filipos, eles faziam parte de uma outra realidade, eram cidadãos de um outro local. Assim também nós, mesmo estando em qualquer cidade que estivermos, nós temos uma cidadania celestial. Essa cidadania é regida pelo Evangelho. E ela é caracterizada, primeiramente, por uma busca pela unidade da igreja. Precisamos estar firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade é uma das marcas da nossa dignidade do evangelho. Precisamos avaliar se estamos contribuindo com a unidade em nossa igreja. Precisamos parar de falar mal de nossos irmãos e evitar que nossos irmãos falem mal uns dos outros. Precisamos buscar, contribuir, labutar para que a unidade da igreja seja preservada. Em segundo lugar, podemos encontrar aqui no verso 28 que a batalha pelo evangelho requer coragem. Verso 28, Paulo diz que em nada estáis intimidados pelos adversários. É normal em muitos cristãos terem medo de algumas adversidades em relação à vida cristã. É normal, muitas vezes, que cristãos, ao invés de avançarem em meio a dificuldades na pregação do evangelho, eles regridem. Por isso, o apóstolo Paulo está convidando cada um de nós a desenvolvermos uma cidadania celestial sem temor. Mas essa cidadania celestial sem temor das dificuldades, elas só podem ser desenvolvidas quando temos convicções. Por isso ele diz no restante do verso 28, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está convidando cada um de nós a labutarmos pelo evangelho com coragem, mas a coragem só surge quando temos plena convicção nas verdades que o evangelho traz. Quando temos plena convicção de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos guarda, de que o que as pessoas pensam sobre nós não é importante, e sim o que Deus pensa sobre nós. Precisamos entender que para termos coragem, precisamos ter convicção. Convicção de que o evangelho sempre diz que Deus está a nosso favor, de que Deus está nos protegendo, de que Deus está nos guardando e caminhando conosco até a consumação dos séculos. Precisamos ter convicção, precisamos crer naquilo que pregamos. E quando cremos naquilo que pregamos, mesmo que as pessoas não acreditem, nós temos coragem para enfrentar qualquer dificuldade. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo nos trazendo uma lição muito importante. Uma das coisas que precisamos aprender é que o cuidado de Deus, que a provisão de Deus sobre nós, não nos exime de passarmos por dificuldades. Isso está muito claro no verso 29.
porque vos foi concedida a graça de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo que a batalha pelo evangelho é desenvolvida por nós. E se sofremos, isso é um privilégio. Se sofremos pelo evangelho, somos privilegiados. É possível que soframos por alguma decisão errada, por algum pecado que cometamos. Mas é muito importante entendermos que quando sofremos pelo evangelho, então estamos sendo privilegiados por Deus. O cuidado de Deus não retira de nós as dificuldades. Pelo contrário, o cuidado de Deus é demonstrado sobre nós quando perseveramos no Evangelho, na luta pelo Evangelho, mesmo em meio ao sofrimento. Deus é mais glorificado em nós, em meio às dificuldades, do que em meio às facilidades. Somos chamados por Deus para viver de acordo com essa cidadania celestial, de acordo com essa vida cristã expressa aqui nessa terra. Vivendo hoje, o aqui, como se já estivéssemos lá e no depois. A batalha pelo evangelho requer de nós perseverança, coragem e fé de que nós somos privilegiados por Deus quando enfrentamos a dificuldade do evangelho, entendendo que quando sofremos pelo evangelho, é graça de Deus. Que Deus abençoe você nesse dia e que você possa desenvolver essa cidadania celestial e junto conosco lutar pelo evangelho, batalhar pelo evangelho, pois essa é uma guerra que é digna de ser travada. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.